muito assédio moral, muito jogos de poder. Segundo, problema de pessoas em relação ao material humano que existe ali que você vai precisar para o seu trabalho, para o seu projeto. Será que na empresa você tem gente capacitada para te ajudar a tocar o projeto? Quais são as necessidades de contratação de pessoas? Problema no nível de processos. Qual é o grau de informatização da empresa? Qual é o grau de informalidade da empresa? Será que a empresa é extremamente burocratizada? Será que é o tipo de empresa que para você comprar uma pilha, um par de pilhas, você precisa da assinatura de 3 ou 4 pessoas? Se for muito burocratizada, muito provavelmente você terá um processo moroso no que se refere ao teu plano de marketing. E pode ter problemas aí na parte de recursos. O que é isso? É a empresa que pede para você reaproveitar copo descartável, por exemplo, falando um exemplo mais extremo. Bom, o cara não vai querer coçar o bolso para investir no teu trabalho, já que ele tem essa política. Tudo bem que reaproveitar copo descartável não, mas ele pode muito bem fazer o seguinte: olha, não vamos mais ter copo descartável na empresa, cada um traga a sua caneca de casa. Isso é até comum acontecer. Se chegar nesse estágio, dificilmente o indivíduo vai fazer um investimento no teu projeto. Então esses são os 4 níveis de problema que você pode encontrar em uma empresa. Com isso, a gente fala dos aspectos da identidade empresarial, onde nós temos visão, missão e valores. Que para muitos é apenas mais uma aba, mais uma editoria lá no portal. Se a empresa ela trabalha isso de maneira profissional, séria, ela define a visão, missão e valores em conjunto com a equipe, com o time. Se a empresa quiser fazer isso de maneira artesanal, ela vai chamar uma equipe de marketing, vamos ver aí uma missão, visão e valor, só para a gente bombar, só para a gente causar na internet. Uma frase bonita, uns termos bonitos, e o cara disponibiliza lá no site. Só que, na verdade, pessoal, o que significa a missão de uma empresa? O que é a missão de uma empresa? Para que serve? É o que ela faz, mas não no sentido literal e direto. A minha empresa trabalha com fabricação de carteiras, cadeiras para universidades. A nossa missão é vender. Não é. A missão significa o que você entrega de valor para o teu usuário, para o teu cliente. É conforto? É satisfação? É praticidade? É economia? Então a missão tem que refletir qual é a entrega de valor. Normalmente é um aspecto emocional e afetivo. A visão significa o seguinte: onde a empresa quer chegar em um horizonte de tempo. Quer ser a número 1 em vendas, quer ser a melhor em atendimento, quer ser a marca de referência, ou seja, a visão é uma projeção para um determinado horizonte de tempo. E os valores, a forma de fazer negócios. Por que isso é importante? Não adianta a empresa se vangloriar de que ela trabalha com responsabilidade ambiental se ela coloca dejetos, por exemplo, no riacho que corre ao lado dela. Então, essa declaração de visão, missão e valores tem que se refletir no jeito e na maneira de fazer negócios. Se uma empresa faz isso, leva isso a sério, pessoal, isso impacta nos modelos de contratação de funcionários, isso impacta na forma de treinamento de funcionários e isso impacta principalmente em todos os projetos da empresa. Porque você pode ter um plano de marketing extremamente inovador. Só que, por exemplo, você não contempla uma parte de descarte do produto. Não, descarte a gente bota ali no riacho, bota ali no aterro sanitário e está tudo certo. Se a empresa tiver uma ótica comercial de vendas, é uma coisa. Agora, se a empresa ela leva a sério os aspectos ambientais, provavelmente essa vai ser uma fragilidade do seu trabalho. Por isso que é fundamental a empresa ter isso definido, porque o teu plano de marketing tem que casar com os valores da empresa. Então, esses são aspectos referentes à identidade do negócio. A partir daí você faz análise SWOT, que é a primeira, mais clássica matriz de uma empresa. A análise SWOT ela é dividida em dois grupos de estudo. A parte interna, chamada de microambiente, a parte externa, chamada de macroambiente. O que é o microambiente? É tudo aquilo que está dentro do raio de ação da empresa. Não necessariamente dentro do espaço físico da empresa, mas no raio de ação. Qual é a diferença? Na parte interna, também chamada de microambiente, você vê duas coisas: pontos fortes e pontos fracos. É você olhar para a sua empresa e para todos os stakeholders, ou seja, todos os atores que têm relação com a sua empresa, e olhar para cada um deles e ver: aqui
tem pontos que podem potencializar o meu projeto, levar o meu projeto para cima, ou tem pontos que podem botar o meu projeto para baixo. Na verdade, você está olhando para a sua empresa e vendo se tem adubo ou areia. É isso que você vai olhar. A concepção de um produto, normalmente ela contempla diversas áreas dentro da organização. Tem interface com a área de compras, com a área de produção, com a área de marketing propriamente dita, com o acionista. Como é que é, por exemplo, a parte financeira da tua empresa? É uma empresa saudável? Como é que é a parte de investimentos? Como é que é a parte de produção da sua empresa? É você olhar para cada setor da sua empresa e ver se aquele setor tem aspectos fortes para te ajudar no projeto ou tem aspectos frágeis. De repente o teu produto é extremamente inovador, só que a empresa não tem uma política, uma cultura de inovação, não tem investimento, não tem orçamento para inovação. Isso é ponto fraco. Então, todos os aspectos que estão na organização correspondem a pontos fortes ou fracos. O que está do lado de fora, não. Então, um exemplo. A sua empresa está localizada em uma área de difícil acesso. O ponto, né? Localização geográfica não é um ponto bom. A variável ponto é um ponto, é uma questão interna da empresa ou uma questão externa? Externa. É interna. Ah, mas o dono tem influência no ponto? Tem, é só ele se mudar daí. Então ele pode interferir nessa variável. Outro exemplo. Vamos imaginar que o teu plano de marketing contemple uma relação mais próxima, mais estreita com um fornecedor. Só que esse fornecedor é extremamente complicado. Tem problemas em relação à qualidade da matéria-prima, tem problemas em relação à entrega. Esse fornecedor considera-se uma variável interna ou externa? Interna. Olhem, ponto forte, ponto fraco, não tem a ver com a área geográfica da empresa. Tem a ver com todos que têm relação com a empresa. O empresário não pode trocar de fornecedor? Não pode desenvolver outro fornecedor? Pode. Então, se isso pode ser mudado de alguma maneira pelo dono da empresa, é considerado variável interna. Pode não estar na área geográfica da empresa, mas está no raio de ação da empresa. Então, a variável fornecedores, a variável localização geográfica são fatores internos. Por isso que eles correspondem a pontos fortes ou pontos fracos. Tá, mas então, e os stakeholders? Todos eles são variáveis internas. Porque se a empresa tem relações com o fornecedor A, B ou C, com a comunidade, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que não tem bom relacionamento com a comunidade ao entorno. A comunidade não gosta da empresa ali. Ah, mas a comunidade está do lado de fora da empresa. Mas é um tipo de fator que o dono pode interferir de alguma maneira. Então essa é uma variável interna, que no caso é um ponto fraco. E o que seria uma variável externa? Uma obra, variáveis externas. É tudo aquilo que acontece fora do raio de ação da empresa. A empresa não pode fazer nada para impedir que ocorra. O que ela pode fazer é criar ações para se adaptar ao cenário. Por exemplo, variável legal, legislação. Vamos imaginar que a sua empresa seja uma empresa de TI, empresa de tecnologia. Normalmente, os programadores mais sênior das empresas de tecnologia, normalmente eles não são seletistas. Eles são PJ, pessoas jurídicas. Esses caras têm salário de 10, 15, 20 mil reais. O cara abre a empresa e emite nota fiscal. Isso é comum no mercado de TI. Vamos imaginar que no ano que vem haja uma mudança legal. Agora, todos os funcionários que trabalham em empresa de tecnologia, obrigatoriamente têm que ter carteira assinada. O dono da empresa pode fazer alguma coisa para impedir essa lei? Não, porque não depende dele. O que ele pode fazer? Criar ações internas para se adaptar a essa realidade. Então, a variável externa é aquela que acontece independente da ação da empresa. O que a empresa faz é se adaptar. Outro tipo de variável. Variável tecnológica. Pode parecer uma pergunta idiota, mas, por exemplo, o cara, uma lei, uma empresa, tem uma lei que impede o fornecimento de algum material e ela pode mudar de país. Seria interno ou externo? Seria externo, porque ele não pode impedir que essa lei funcione. Mas mudar não seria
categoria interna? Mudar como assim? Mudar de país, por exemplo. A legislação não impede que ela trabalhe naquela região, muda de país, ela continua trabalhando, mas, por exemplo, produzindo. Não, mas a origem do fato é externa. Ah, tá. A origem do fato é externa. Tá? Falou de quê? Variável tecnológica. Será que o seu produto é muito suscetível à obsolescência? Se for um produto de base tecnológica, a mudança de tecnologia é uma variável externa. Vamos imaginar, por exemplo, o mercado de celulares é muito comum. Não sei se alguém aqui, acho que nem tem mais o sistema operacional Symbian. Symbian era que a Nokia utilizava, não era? Mudou a tecnologia. Praticamente você não tem mais Symbian. Você tem basicamente o mercado sendo dominado pelo iOS e pelo Android. Variável tecnológica. Ah, vou fazer um celular novo sistema operacional. Então, a variável tecnológica, pessoal, ela existe independente da empresa. O que a empresa faz? Se adapta ao cenário. Então, o que determina se o fator é interno ou externo é a geração. A origem é externa. A empresa pode impedir que ocorra? Não, ela pode se adaptar. Outro fator, a gente falou de legal, a gente falou de tecnológico, tem fatores culturais. Ah, vou abrir uma unidade, por exemplo, na região serrana, vou abrir norte fluminense. Tem fatores culturais envolvidos. O comportamento do consumidor é diferente. Não adianta comparar clientes de regiões totalmente diferentes, achando que o perfil dele vai ser igual. A empresa pode interferir nisso? Ah, não, vou mudar os hábitos de consumo lá do pessoal do norte fluminense. Não pode. A empresa se adequa àquela realidade. Por isso que é a variável externa. Enquanto no ambiente interno você tem forças e fraquezas, no ambiente externo você tem ameaças e oportunidades. Que qualquer um desses fatores vai depender de que lado da balança você está. Se você, por exemplo, vai montar um hortifruti, mais de, se não me engano, 80% dos produtos de hortifruti vem da região serrana. Se não me engano, 70%, 80% vem da região serrana. A variável ambiental é uma variável externa, tem que ser levada em conta. Bom, só tem um fornecedor, é um fornecedor lá em Teresópolis. Em dia de chuva, meu amigo, as chances de você não ter o teu produto são enormes. Você vai ficar com o hortifruti entregue às moscas, você não vai ter cliente. Então, é uma variável ambiental, você não pode impedir que ocorra. O que você pode fazer é se adaptar. Como? Pô, vou ter fornecedor em outro lugar, não vou ter solar. Mas impedir que a chuva caia, você não pode. Ah, mas se você for um cara, por exemplo, que trabalha com venda de água mineral, porra, você vai torcer para ter tormenta, tempestade, para a gente morrer soterrado. Aí você vai vender a garrafa de água mineral por R$30. Normalmente custa o quê? 12, né? Vamos. Vai vender por 30 ou 40. Então a variável ambiental para você foi positiva. Por isso que depende de que lado da balança você está. Aí é outra história. Se você não tiver isso no DNA, como eu falei, se o foco da empresa for venda, o objetivo realmente é fechar o negócio e vender. Então, essas variáveis ambientais correspondem a ameaça e oportunidade. Outro exemplo de variável externa, a variável política. Se a sua empresa tem negócios com o poder público, qualquer período de eleições significa um período crítico. Ah, é ameaça ou oportunidade? Depende de quem vai assumir o poder. Se for alguém que é de oposição, pode ser ameaça. Se for alguém que é da situação, pode ser oportunidade. Então, tudo isso vai depender. Só que você não pode impedir que a eleição ocorra. Você não tem ação sobre isso. Então, a variável externa. Professor, um exemplo que você teve de um bairro no centro da cidade, depois de uma obra, um bairro que colocar mais cadeiras no meio da rua, depois de uma obra. Sim. Eu vou dar até outro exemplo mais próximo. Tem um bairro ali na esquina da Veiga. Você sai ali da... Francês. É o Francês. É o conhecido como Bar dos Maconheiros ali. O pessoal que fala, tá? Pode até ser exagero. A variável ponto é um ponto forte. Excelente localização. Variável ponto é um ponto forte. Mas vamos imaginar que eles abram aqueles acessos que hoje são fechados. Abram os acessos todos. Permitam o trânsito de veículos, de ônibus, de caminhões, o que é que seja. Você tem a maior repressão dos agentes de segurança pública, polícia, guarda municipal. Então, o ponto que antes era ponto forte,
Agora vai virar ponto fraco. Por quê? Vai diminuir a passagem de cliente, vai aumentar a repressão dos órgãos de segurança. E tudo isso por conta de variáveis políticas, variáveis legais, qual a empresa não pode agir. Ou a empresa se adapta, ou ela vai ter que sair dali. Tá? Então você tem a variável política legal, você tem às vezes variável demográfica, composição da população. Até de exemplo de Copacabana, que é um bairro velho, muita gente idosa morando aí. É diferente de, por exemplo, um bairro como Leblon. Então você tem pessoas, locais cuja composição etária é bem diferente. Isso vai interferir no teu negócio. Essas são as variáveis externas. A gente fala que quando você elabora um projeto, uma das coisas que você tem que levar em conta é o seguinte: se você levar em conta o ciclo de vida do produto, a primeira fase é a fase inicial do produto, onde o teu market share é zero, a sua receita é zero. Se você for associar com a matriz BCG, o teu produto está lá no ponto de interrogação. Não tem receita, não tem base de clientes. O produto entra na fase de ascensão, maturidade, declínio. Só que uma coisa é fato: qual é o tamanho do ciclo de compra do teu cliente? Isso tem que ser. O que é o ciclo de compra? O cliente vai comprar um produto com você hoje. Legal. Quanto tempo ele vai levar para adquirir de novo? Se o ciclo de compra for muito longo, a tua estratégia é se preocupar sempre com a entrada de novos clientes na base. Se o teu ciclo de compra for curto, você tem que pensar em fidelização. Porque ele vai precisar do seu produto em um tempo muito menor. E eu cheguei a comentar com vocês que praticamente todas as empresas têm um mix de clientes com perfis diferentes. Se você puxar uma listagem de todos os clientes da sua empresa, você pode fazer uma categorização desses clientes. Uma parte deles é considerado CMV, que é o cliente de maior valor. O que é o cliente de maior valor? Você vai pegar lá naquela base 100 clientes. Uns 20 são os clientes leais, os caras que não te enchem o saco, não ligam pedindo preço, não ligam pedindo desconto. Eles já têm uma relação próxima com a empresa, uma relação de confiança. Esses são os melhores clientes que têm que ser tratados assim, porque eles não podem ser perdidos. É uma relação quase de amizade. Normalmente você tem um cliente com uma relação direta com o gerente, com o dono da empresa, então é uma relação muito próxima. O CMP é o cliente de maior potencial. O cliente de maior potencial é aquele que tem negócios com você, só que num volume muito pequeno. Vamos imaginar, por exemplo, que você seja cliente de um banco. Você só tem conta poupança. Aí o gerente do banco olha a sua conta e vê que todo mês você bota 20 mil reais lá. Você só tem conta poupança e todo mês pinga 20 mil reais. Aí o cliente, esse cara pode ter uma conta corrente, esse cara pode ter um seguro de vida, pode ter um plano de previdência, pode ter um seguro de automóvel, seguro residencial. Ele é um cliente de maior potencial. Só que hoje ele só tem um único produto conosco. Ou seja, a relação financeira com a empresa é muito pequena. O CVR, cliente de valor estratégico, é aquele que é formador de opinião, é o cara que abre portas. Cliente de valor estratégico, o formador de opinião. Tanto ele pode colocar você para cima, colocar a tua pipa lá no alto, só que se você demora e vacilar com ele, ele acaba com você. O BZ, below zero, abaixo de zero. Quem é esse cliente? É o que quer ferrar a empresa, ele só quer duas coisas: desconto e prazo. Normalmente corresponde a mais de 60% da base. São os caras que mais reclamam, são os caras que mais arrumam problema, mais querem chorar preço, mais querem chorar desconto. Normalmente mais de 60% da base. Por que fazer essa categorização é importante? Às vezes o profissional que vai trabalhar com BZ não é o mesmo que vai trabalhar atendendo um empresário de valor estratégico. Aí você pode inclusive identificar grupos de clientes conforme o perfil de pessoas que você tem na empresa. Isso com o intuito de aumentar o grau de lealdade do cliente. O senso comum, o jargão comum, fala em fidelização. É um termo mais comum quando se fala em mercado comercial. Só que eu defendo, pessoal, que cliente só é fiel a uma coisa: ao bolso. Existe o cliente leal. O que é o cliente leal? É o cara que pelo menos vai te avisar. A relação próxima faz com que o cliente ele pense duas vezes e às vezes até se sinta constrangido de adquirir outro. Só não. Oi? Na dúvida ele vai para o seu produto.
Sim, ou se de repente a oferta do outro for muito boa, ele te dá a oportunidade. Olha só, surgiu um fornecedor aqui, está cobrando 30% a menos. O que você pode fazer? E como normalmente a regra de boa convivência diz que para amigo sempre dá um jeito, se isso não agredir tanto as normas da empresa, você consegue, até para não perder o cliente, mantê-lo leal à organização. Então essa é a chamada categorização de clientes. Ou seja, isso tem a ver com o ciclo de compra. Plano de marketing de vocês, pensem em plano de marketing de vocês. O cliente vai comprar um produto hoje. Quanto tempo ele vai levar para comprar de novo? Não estou querendo dizer com isso, se o teu produto for um produto físico, varejo, que você deva diminuir a qualidade do produto para o cara comprar de novo. Estou dizendo isso. Não, fazer um produto bem vagabundo para quebrar logo e vir de novo. Não estou dizendo isso. Mas é um fator que você tem que levar em conta. Por quê? Porque aí você ou vai atuar na estratégia de estar sempre aumentando a base de cliente, se for um tipo de produto que o cliente adquira hoje e só vai adquirir de novo daqui a 6 meses ou um ano, ou você entra na seara de intensificar as estratégias de fidelização. Isso aconteceu muito com os eletrodomésticos, os eletrônicos de antigamente, porque antigamente duravam muitos anos, hoje em dia a televisão dura 2 anos. Poxa, olha só, deixa eu fazer um contraponto aí. Fala, o que você chama de antigamente? Não, antigamente assim, anos 90, anos 80. Anos 80, eu vou te falar. Mas assim, que o rádio durava mais. Anos 80, eu vou te falar. O aparelho, o eletrodoméstico mais vendido no Brasil nos anos 80, disparado, era da marca CCE. A CCE dava 6 meses de garantia. 6 meses. Era um produto tão vagabundo, tão folheiro, que favorecia o surgimento de um outro mercado, oficinas eletrônicas. Em cada esquina você encontrava nas cidades pequenas oficina eletrônica. Você levava o teu 3 em 1, nem tem mais 3 em 1, é o teu 3 em 1, tua televisão lá. Hoje tem marcas, principalmente em relação a televisores, que dão garantia de 4 anos. Em relação à televisão especificamente, não é bem assim. Pode ser que outros eletrodomésticos sejam. Mas está bem durável. Mas televisão, não. Tem marcas aí que dá garantia entre uma Copa do Mundo e outra, ou seja, 4 anos. CCE, pessoal, 6 meses de garantia. Você comprava hoje, daqui a 4, 5 meses era praticamente certo que ia ter feito. Então, alguns produtos, até concordo com você que tinha um atributo de qualidade maior. Uma televisão é uma exceção. CCE, eu lembro que durante muitos anos o CCE foi líder de mercado, principalmente nos aparelhos de som chamado 3 em 1, que era toca-fitas, vitrola e rádio. Toca isso mesmo, toca-fitas, vitrola e rádio. Sempre foi referência nesse segmento, hoje nem tem mais. Hã? É. Depois entrou a Gradiente no mercado também. Bom, outro fator que precisa ser levado em conta são as chamadas forças de compra. São 5 aspectos. Pessoal, isso aqui tem que estar no plano de marketing de vocês. Análise SWOT, interno e externo e força de compra. Tem que estar. Não necessariamente todos os itens estarão preenchidos. Por exemplo, mas o meu produto não tem nada a ver com a variável política. Então você vai colocar lá no teu plano de marketing variável política. Não se aplica a esse produto. Não se aplica ao negócio. O que seriam as forças de compra? Bom, na análise SWOT você tem uma ótica muito voltada para a empresa e para as relações dela com o mercado. Aqui você vai olhar de maneira mais ampla para quem te fornece, para quem te compra e para quem é concorrente. Quais são os 5 fatores? Primeiro, rivalidade entre concorrentes. Vocês se recordam que algumas aulas atrás eu falei da diferença entre o oceano azul e o oceano vermelho? Lembram disso? O teu plano de marketing pode ser que ele seja de um produto, que ele vai entrar no mercado para brigar com outros peixes grandes e outros tubarões que já existem. Aí o oceano vermelho. É um produto que de repente não tem tanta diferença dos concorrentes. Ou pode ser um produto extremamente inovador e que você não tem aparentemente concorrente algum. Então a coisa que você tem que avaliar, rivalidade entre concorrentes. Se você tem concorrente, quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos. Você tem que mapear o que o concorrente tem de positivo e negativo. Porque não adianta nada você montar um plano de marketing e alguém chegar, pô cara, mas teu concorrente faz isso melhor que você, teu concorrente faz isso mais que você. Então esse é o fator. Qual é a rivalidade entre os concorrentes? É
Você está ali no meio. Com quantos você vai brigar? E claro, os concorrentes eles têm muitos atributos positivos e negativos. Poder de barganha dos fornecedores. Vamos falar, o que significa o poder de barganha dos fornecedores? O quanto as operações, o quanto a matéria-prima está concentrada na mão de poucos fornecedores. Qual é o grau de dependência que você tem em relação a compras? Qual o grau de dependência que você tem em relação a aquisições? Poder de barganha significa o seguinte: é fácil para esse fornecedor ditar as regras em cima de você? Se você tiver poucos fornecedores, significa que uma das estratégias é desenvolver fornecedores. Pode ter poucos, de repente, aqui, no mesmo bairro, no mesmo município, no mesmo estado ou no mesmo país. Significa que você vai ter que desenvolver outros fornecedores. Poder de barganha significa o seguinte: quando o plano de marketing é feito de maneira mais completa, vocês estão fazendo um exercício. O plano de marketing completo, você tem inclusive análise financeira. Você faz análise financeira contemplando o cenário atual. Só que esse fornecedor pode chegar e mudar a regra do jogo, mudar preço, mudar a forma de pagamento. Ou simplesmente, pessoal, ele pode deixar de existir, ele pode quebrar. Qual o grau de dependência que você tem? Aqui é o poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos compradores. O que seria isso? Qual é o grau de lealdade que o cliente vai ter em relação ao produto ou serviço? Será que é fácil para o cliente trocar de fornecedor? No caso, fornecedor de vocês. Vamos pegar, até eu dei o exemplo, vamos pegar aquela pessoa que é extremamente fiel à marca Volkswagen. Tem muitas outras montadoras que têm veículos com atributos de qualidade muito parecidos. Mas o que faz com que o cliente seja leal à marca Volkswagen? Quais são os atributos de qualidade? Isso se chama poder de barganha do cliente. Ou seja, o quanto é para o cliente fácil ou difícil de trocar o concorrente. Se você entra, se o teu projeto for de um produto muito comoditizado, o que é produto comoditizado? É um produto sem valor agregado. A minha empresa vai vender cadeiras para a universidade. Pô, tem uma cacetada de empresa que também vende cadeiras. Mas o que vai me diferenciar? Se você não tem valor agregado, você vai entrar na briga de preço. Se você entrar na briga de preço, significa que você vai ter que vender um volume muito maior para ter algum lucro. Você vai ter que ter economia de escala. Então, isso é o poder de barganha do cliente. O quanto é para o cliente fácil ou difícil deixar de adquirir um produto com você e adquirir com outro. Novos entrantes são aqueles que ainda não são concorrentes, mas serão. Não sei se em janeiro ou fevereiro a Amazon entra no Brasil com loja física. Obviamente para concorrer, para tirar cliente da Saraiva. Claro, pessoal, quando a Amazon entrar no Brasil com loja física, qual o tamanho da base do cliente da Amazon? Zero. Qual vai ser a receita da Amazon? Zero. Esses clientes que serão da Amazon não vão brotar do chão, eles vão sair da onde? Das outras. Das outras. Então o novo entrante, ele tem como característica um modelo de negócio em que ele vai tirar cliente que já é seu. Então o novo entrante ele ainda não é concorrente. São empresas que podem entrar no mercado. Dá um outro exemplo. Foi anteontem, né, a Câmara de Vereadores aqui do Rio proibiu o Uber, de verdade. Só que hoje, o Tribunal de Justiça já mudou o jogo. Quem tem que definir isso, quem tem que decidir o que vai utilizar não é a Câmara de Vereadores, mas sim o usuário final. Então o Uber já voltou a ser legalizado de novo. Já existe um movimento, esse movimento é legal mesmo. Não sei se você bem conhece, já ouviu falar do chamado tuk-tuk. Muito comum na Índia, em Lisboa também é comum. Aqueles mobiletes, como se fosse um mobilete com 2 lugares. Muito comum na Índia e em Lisboa também. Já existe um movimento para oficializar o tuk-tuk como transporte no centro do Rio. Vai ser oficial. Novo entrante. Novo entrante. E aí? Então você vai ter o táxi, você vai ter o Uber e vai ter o famoso tuk-tuk. É como se fosse uma moto, é como se fosse um mobilete com 2 lugares e atrás a coberta. Acho que o cara da frente fica no relento mesmo. No interior já tem muito isso. Eu não sei se é tuk-tuk no interior, não. É mais uma charrete, carroça. Na verdade é uma moto, como se fosse um mobilete com 2 lugares atrás. É um novo entrante.
Vai dividir o mercado? Vai dividir o mercado. Mais os ônibus também. Sem contar os ônibus. Produto substituto é aquele que cobre uma lacuna deixada no mercado, mas sem a mesma regra de negócio de quem já está no mercado. Se bem que o Uber ainda é veículo, mas se considera produto substituto, mais produto substituto, por exemplo, se você comparar Netflix com operadores de TV a cabo. Netflix é streaming, operador de TV a cabo é outra regra de negócio. Se você comparar o WhatsApp com operadores de telefonia. Então você tem um produto que é de uma regra de negócio diferente, só que cobre uma lacuna deixada por quem já está dominando o mercado. O problema é, como é que essas pessoas que dominam o mercado vão concorrer com o produto substituto, se a regra de negócio é diferente? A única maneira é apelar para o requisito legal. Vão bloquear o WhatsApp, o Uber é ilegal, vão passar a tributar o Netflix, teve um papo aí de tributação do Netflix, ou limitação da internet, por enquanto está congelado, não sei até quando eles vão conseguir barrar isso. Mas é uma forma de bloquear esses aplicativos e serviços de streaming. Mas a internet não tem como eles bloquearem porque é o direito. Não, mas o que as operadoras estão fazendo, querendo fazer, por exemplo. Voltar. Eles têm que fazer isso depois. Mas aí alguém está em cima, cara. Não tem como. Isso está parado. Parece até que o presidente da Anatel levou um cascalho aí dos operadores. Isso é o que disse, né? Não, mas essa parada aí que você viu no bloqueio foi só para chamar a atenção do público que estava acontecendo atualmente. Entendeu? Foi bom, não sei. Porque foi bem cedo. Não sei. Bom, a gente vai ficar com o pé atrás. Resolveu em 2 tempos. Houve um movimento também da indústria cinematográfica brasileira em exigir que o Netflix colocasse, se não me engano, 30% ou 40% de conteúdo nacional. Acho que também não foi adiante, não foi adiante. Então, a única maneira que tem de barrar esses novos entrantes é assim. Então, pessoal, isso é chamado produto substituto. É quando o produto ele segue uma regra de negócio diferente, mas ele consegue suprir uma necessidade, cobrir uma lacuna deixada pelas empresas atuais. A gente falou sobre alianças estratégicas, lembra? São 3 tipos: vertical para frente, vertical para trás e horizontal. Vertical para trás significa o seguinte: se você tem um modelo tradicional, teu plano de marketing vai observar quem são os fornecedores, ou você vai ter uma relação comercial comum com eles. Você vai comprar deles, vai transformar o produto e vai vender. Quando a gente fala em aliança, significa o seguinte: esse cara aqui que é teu único fornecedor. Dependendo do porte da tua empresa, pode ser que a sua empresa entre no processo de fusão ou joint venture. Ou sua empresa crie uma condição diferenciada com esse fornecedor. Olha só, vou comprar a tua produção nos próximos 5 anos. Mas em contrapartida você reduz o teu custo para mim.